E a Disney parece que segue com seu plano de dominação mundial e de fazer uma adaptação live action de todas as suas obras mais famosas. Dessa vez foi a vez de Rei Leão. Mas será que o filme é tão perfeito e tão bom quanto o clássico lançado lá na época, lá na década de 90, ou acaba utilizando em algumas adaptações para a nova geração? Bem, é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta, porque agora, finalmente, eu tenho uma vinheta para esse canal. A nova adaptação da Disney, dessa vez desse carinha aqui, que até hoje faz muita gente chorar porque é impossível ficar indiferente à morte de Mufasa, e também foi o primeiro filme que muita gente assistiu no cinema. No caso não foi o meu, porque eu demorei um pouquinho a mais para assistir filmes em cinema. Mas enfim, chegou a vez do Rei Leão voltar para as telonas numa adaptação live action. Enfim, ainda há o debate se é live action ou não, porque é uma animação, só que em 3D realista, mas não é uma animação em 2D caricata como foi a original. Só tem vozes de pessoas reais, que aqui também tinha. Enfim, eu acho que essa discussão se o Rei Leão 2019 é live action ou não vai perdurar por toda a eternidade. Mas enfim, esse novo filme é dirigido por Jon Favreau, que já é conhecido aí pela galera que curte a cultura pop, porque esteve na produção de Homem de Ferro 1, 2, 3 e Vingadores Ultimato, e no Rei Leão de 2019 ele faz uma excelente tarefa, ele cumpre o papel ao renovar o Rei Leão, contando mais detalhes das histórias, adicionando certos elementos para a nova geração e com toda a nostalgia possível para quem assistiu o filme lá atrás, na década de 90. O roteiro do filme é exatamente o mesmo da obra original. Simba, o herdeiro de Mufasa, que deve herdar, né, claro, a savana africana, tem que fugir depois que o seu tio Scar mata o seu pai e tenta incriminar ele. Então ele passa um tempo recluso junto com Timão e Pumba e deve voltar anos depois para tomar o trono que lhe é de direito. E pode ficar completamente despreocupado porque as suas cenas favoritas certamente estão no filme, porque ele é o filme de 95, porém com uma visão mais realista e adicionando apenas algumas cenas que ajudam na construção dos personagens e com poucas modificações que eu diria que ficaram até melhores do que a obra original, porque lá na obra original e na animação original não tinha tanta preocupação quanto a construção do roteiro, as coisas aconteciam tipo muito do nada e a gente não percebia isso. Como a gente cresceu, amadureceu, eu acho que a Disney se ligou que a gente ia reparar certas coisas que não ficariam muito bem no roteiro novo. Então eles preencheram essas lacunas com novas cenas, dando mais destaque para personagens, alterando algumas personalidades, mas tudo isso é muito bem-vindo e bem feito. No elenco a gente tem atores e atrizes, cantores e cantoras, né, de peso, dando a sua voz para os personagens que a gente já conhece há bastante tempo. Nos Estados Unidos a gente tem Beyoncé como Nala e Donald Glover como Simba, e aqui no Brasil Ícaro Silva como Simba e a Isa como Nala. Eu assisti o filme legendado, então não tem como eu falar de como foi a adaptação da dublagem brasileira, apesar que eu vi algumas cenas que as redes sociais da Disney colocaram na internet e eu achei simplesmente fantásticas as adaptações que eles fizeram, mas o que eu posso falar da dublagem americana é que ela é muito bem feita. Teve bastante crítica sobre o voice acting da Beyoncé, que não estava tão condizente assim com a Nala, mas tá bom, não é aquela coisa extremamente maravilhosa, mas eu vou falar um pouco disso sobre os pontos negativos do filme. Mas o maior destaque no ponto de dublagem, de voz, vai para Chiwetel, esqueci o sobrenome dele, espera um minutinho. Isso, Chiwetel Ejiofor, que interpreta o Scar. Ele tem uma voz que dá medo na gente e ele vai falando o discurso, tudo. Sério, o Scar, a voz do Scar nesse filme está simplesmente perfeita, apesar da aparência ter gerado um pouco de estranhamento nas pessoas que gostam lá do Scar com uma aparência um tanto esverdeada lá no filme de 94.
Como ponto positivo, o filme tem basicamente tudo. Ele é a adaptação praticamente literal do filme, da obra original lá de 1994. Então isso já é um baita ponto positivo. Eles não modificaram a história, continua exatamente a mesma coisa, com alguns melhoramentos. Teve um destaque maior para Nala, o que ajuda a construir melhor o personagem, e também porque, gente, a Nala é a Beyoncé. Vai pegar ela para cantar uma música e falar meia dúzia de frases? É claro que não. Vamos dar mais trabalho para essa mulher, já tá pagando caixa mesmo, né? Então, foi o que eles fizeram. A Beyoncé e a Nala tiveram maior destaque. Ela se torna uma figura bem mais poderosa. Ela não está tanto atrás do Simba, e sim ao lado dele, ajudando na retomada do trono, e isso é simplesmente fantástico. As adaptações das músicas ficaram maravilhosas, já saiu a trilha sonora, então eu posso falar sobre minha adaptação lá da música do Timão e Pumba, em que eles fazem referência basicamente à música original, que na música original o Pumba vai cantar sobre o pum que ele solta, e o Timão chega, interrompe ele e fala na frente das crianças não. E nesse filme o Timão deixa o Pumba falar e fala, nossa, você me enoja, e o Pumba fica, nossa, por que você não me interrompeu? Então é uma coisa que é meio uma referência para quem assistiu o filme lá antigo, que estava esperando esse momento. Eles fazem uma piada já com algo que já aconteceu no mesmo filme, só que na adaptação anterior. Então eu achei isso simplesmente fantástico. Teve outras coisas que eu não posso falar porque senão seria um spoiler, mas a gente pode ver que dessa vez o elemento feminino está muito mais forte do que a adaptação original. Bem, como ponto negativo, infelizmente o Rei Leão não é uma obra perfeita sem defeitos. É claro que toda a animação, todo o aspecto do CGI é completamente maravilhoso. Você assiste o filme e jura que os animais são reais, mas o abrir e fechar de boca, principalmente na hora das canções, parece não combinar com eles cantando. Eu acho que eles deveriam ter feito algum tipo de captação de movimento, como essa tecnologia foi feita, foi usada em Planeta dos Macacos, em que era um macaco, mas tinha bastante expressões humanas. Tudo bem que faz parte da história, a humanização do macaco lá em Planeta dos Macacos, mas eu acho que isso poderia também ser feito em Rei Leão de 2019, porque ajudaria no fato dos animais terem umas características melhores. Eu sei que esse filme é para ser realista, que se você quiser ver o cartoon, uma coisa mais cartoonizada, infantil, você assiste lá na época, lá o filme anterior da década de 90, mas eu senti falta de expressões e um pouco da simpatia dos personagens que poderiam ter sido colocadas sem comprometer o aspecto realístico. Além disso, tem o fato de que algumas cenas ficaram muito Animal Planet. É isso. Teve algumas cenas que eu acho que o slow motion foi exagerado, não precisava, que eles ficam alternando entre slow motion e avançar, slow motion e avançar, que ficou parecendo um documentário National Geographic. Se qualquer pessoa, Animal Planet, enfim, desse documentário de animais, se alguma pessoa entrasse aleatória no cinema, iria jurar que não está vendo o Rei Leão, e sim um outro tipo de filme, um outro tipo de documentário, no caso. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito, mas eu confesso que não gostei tanto assim desses momentos. E, pra terminar, teve a música, a trilha sonora da Beyoncé, que é maravilhosa, o clipe é estupendo, porém o jeito que encaixaram ela no cinema, no filme, pareceu um tanto jogado. Tem esse momento, é claro, para se colocar isso, mas eu achei que foi meio que eles perderam o timing, foi um pouquinho tarde demais. Se eles colocassem a música um pouco mais cedo, encerrassem um pouco mais cedo, seria perfeito, mas o momento que eles colocaram pareceu que eles lançaram de última hora. Mas no final de contas, o Rei Leão vale a pena, sim, vale muito a pena. Se você ama a Disney, vá assistir Rei Leão. Se você gosta de Rei Leão, vá pro cinema o quanto antes. Se você quer ver uma nova adaptação do filme, corre o quanto antes, porque o filme está simplesmente maravilhoso. Não está perfeito, como eu já falei antes, teve algumas coisas que me incomodaram, mas de jeito nenhum isso tira a qualidade do filme, que faz a gente relembrar lá da década de 90, dá aquele quentinho
no nosso coração e apresenta a história de Simba, Mufasa e Nala para a nova geração, para eles aprenderem um pouco sobre essa temática do ciclo sem fim que cerca a aventura do Rei Leão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Kiki Barba em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau! Aui, umba, umba,